Boa noite. Então, estou testando aqui a nossa entrada na sala. Aqui. Bem, pessoal, boa noite. Hoje é dia 26 de outubro de 2010. Né? Nossa atividade aqui da introdução à geometria diferencial está tendo início. E eu vou, então, apresentar a continuidade da resolução de um exercício que foi indicado anteriormente, o exercício número 1, item C, da página 69 do livro-texto, em que a autora pede para considerar as curvas regulares, são 3 itens, então os primeiros 2 itens já foram apresentados, e pede, então, nesse item C, para reparametrizar essa curva pelo comprimento de arco, obter o triângulo de Frenet, a curvatura e a torção. Então, eu vou apresentar aqui a continuidade da reparametrização pelo comprimento de arco, que eu iniciei em outra atividade. Vou completar a substituição de variável, fazendo a reparametrização pelo comprimento de arco explicitamente. Vou demonstrar que realmente, nessa nova parametrização, o arco tangente é unitário, né? As demais etapas do cálculo para obter os demais itens solicitados no enunciado da questão pela autora do nosso livro ali, vai ficar para vocês desenvolvam, então, essas atividades. Então, nós temos, né, a curva dada pelas equações E na T, E na menos T e raiz de 2 vezes T, onde o T é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Né? Essas curvas aqui, essas equações paramétricas definem curvas infinitamente diferenciáveis, então essa aqui é uma curva regular, né? E o parâmetro, o vetor tangente, desculpe, é o gama-linha, derivando E na T, aqui na primeira coordenada, é igual a E na T, a derivada de E na menos T é menos E na menos T, e a derivada de raiz de 2 vezes T é igual a raiz de 2. Então, como a terceira componente deste vetor tangente é igual a raiz de 2, que é diferente de zero, o vetor tangente é sempre um vetor não nulo, né? Portanto, esta curva realmente é uma curva regular. Né? De fato, aqui, né, o vetor tangente é um vetor diferente do vetor nulo, portanto, de fato, essa curva é uma curva regular. Então, a próxima etapa, né, é calcular o comprimento de arco. Então, nós calculamos primeiramente o módulo do vetor gama-linha, o módulo do vetor tangente, que é raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas E na T menos E na menos T e raiz de 2. Então, E na T ao quadrado, que é E na 2T, mais menos E na menos T ao quadrado, que é E na menos 2T, e raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, a soma dessas 3 parcelas dentro da raiz quadrada. Né? Isso aqui é um quadrado perfeito, né? Corresponde a E na T mais E na menos T elevado ao quadrado. A raiz quadrada de um número positivo, que vejo que E na T mais E na menos T, é sempre um número positivo, né? Porque E na T é sempre positivo, somado com E na menos T e elevado ao quadrado será sempre um número positivo. Né? Portanto, a raiz quadrada de um número positivo elevado ao quadrado é o próprio número. Então, a raiz quadrada de E na T mais E na menos T elevado ao quadrado é igual a E na T mais E na menos T, que é 2 vezes o cosseno hiperbólico de T. Portanto, se a gente chamar de S, né, o comprimento de arco, que é a notação usual para o comprimento de arco, a gente está utilizando desde o início aqui do curso, e é a notação padrão, quando se escreve S, fica subentendido, né, que esse é o parâmetro do comprimento de arco. Então, nós teremos S igual a integral de 0 a T, né, de módulo de gama-linha de U du. Então, fica a integral de 0 até T, de 2 cosseno hiperbólico de U du, que é 2 vezes o seno hiperbólico de U, pelo teorema fundamental do cálculo, calculado no ponto T, menos calculado no ponto 0. Fazendo essa conta, isso resulta em S igual a 2 seno hiperbólico de T, porque o seno hiperbólico de 0, né, é igual a 0.
Então, o t é igual a função inversa do seno hiperbólico calculado no ponto S sobre 2. Ou seja, o t é igual ao logaritmo de S sobre 2 mais a raiz quadrada de S sobre 2 elevado ao quadrado mais 1. Isto é, o t é igual ao logaritmo natural de S sobre 2 mais a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 sobre 4, né? Desenvolvendo esse quadrado aqui, somando essas duas frações aqui dentro da raiz quadrada. Então, nós teremos o logaritmo natural de S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 dividido por 2. Essa é a definição do t, né? Usando a função inversa da função exponencial, da função seno hiperbólica, na verdade, né? Depois eu posso detalhar um pouco aqui como é que se determina essa função inversa do seno hiperbólico. Então, o gama de S será I elevado no logaritmo natural de S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 sobre 2, e na menos logaritmo natural de S mais S ao quadrado mais 4 ao meio sobre 2, e na terceira coordenada a raiz de 2 vezes logaritmo de S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 sobre 2. Né? Substituindo o t, que aparece nas equações paramétricas aqui, iniciais, né? E na t, e na menos t, e raiz de 2 vezes t. Como o e é a função inversa, né, do logaritmo, nós teremos que o gama de S será S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 sobre 2, 2 sobre S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, e raiz de 2 vezes logaritmo de S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 sobre 2. Ou seja, derivando esta expressão, nós vamos obter que o gama' de S será dado por gama' de S será dado por 1 meio mais S ao quadrado mais 4, mais menos 1 meio sobre 2, vezes 2S, menos 2, que multiplica S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, elevado na menos 2, vezes 1 mais 1 meio de S ao quadrado mais 4, na menos 1 meio, vezes 2S, e a derivada da terceira coordenada é a raiz de 2, vezes 2 sobre S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, vezes 1 mais 1 meio de S ao quadrado mais 4, na menos 1 meio, vezes 2S sobre 2, aplicando aqui a regra da cadeia, né, em várias das coordenadas do vetor gama de S. Então, é uma derivada tecnicamente bastante trabalhosa, fazendo as simplificações possíveis. A gente pode escrever aqui o gama' de S é dado pelo vetor 1 meio mais S sobre a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, menos 2 sobre S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 ao quadrado, que multiplica 1 mais S vezes S ao quadrado mais 4, na menos 1 meio, e raiz de 2, que multiplica 1 mais S vezes S ao quadrado mais 4, na menos 1 meio, sobre S mais raiz quadrada de S ao quadrado mais 4. Então, o que eu fiz aqui, né, para comprovar inicialmente que este vetor gama' de S é um vetor unitário, né, eu fiz uma investigação fazendo alguns testes, né, substituindo o S por alguns valores específicos, calculando o gama' de S e mostrando que o vetor gama' em alguns valores específicos de S é um vetor unitário. Então, por exemplo, eu calculei, né, o gama' no ponto S igual a 0, né, substituindo as três coordenadas ali, o gama, calculando o gama' de 0, né, deixa eu mostrar aqui a expressão. Ó, aqui eu tenho o gama' de S na parte superior aqui, né? X' de S, Y' de S e o Z' de S. Então, eu substituo S por 0. Então, gama' calculado no 0 vai ficar o vetor 1 meio menos 2 sobre a raiz de 4 ao quadrado, raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 4, ou seja, é o vetor
1 meio menos 1 meio e 1 sobre raiz de 2. 1 meio menos 1 meio e 1 sobre raiz de 2. Calculando o módulo do vetor γ' de zero, é raiz quadrada de 1 meio ao quadrado, mais menos 1 meio elevado ao quadrado, mais 1 sobre raiz de 2 elevado ao quadrado. Vai ficar raiz quadrada de 1 quarto, mais 1 meio, raiz quadrada de 1 igual a 1. Então, realmente, o vetor γ' de zero é um vetor unitário. Calculando o γ' no ponto 1, eu cheguei em este valor aqui, 1 meio mais 1 sobre raiz de 5, menos 2 sobre 1 mais 5 na menos 1 meio sobre 1 mais raiz de 5 ao quadrado, e raiz de 2 que multiplica 1 mais 5 na menos 1 meio sobre 1 mais raiz de 5. E realmente comprovei que esse vetor é um vetor unitário. Então, aqui, para complementar, né, justificar aqui a substituição. Ó. Quando S é igual a 2 seno hiperbólico de t, isolando o seno hiperbólico de t, eu obtenho que o seno hiperbólico de t é S sobre 2. Então, eu quero descobrir o t em função de S. Né? A gente sabe que o seno hiperbólico de x é e na x menos e na menos x sobre 2. Né? Então, eu tenho aqui o 2y é e na x menos e na menos x. Se eu multiplicar por e na x, eu vou obter que 2y vezes e na x é igual a e na 2x menos 1. Então, teria a seguinte equação quadrática. E na 2x menos 2y vezes e na x menos 1 igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau na incógnita u igual a e na x. Vocês vejam que aqui aparece u ao quadrado, menos 2y vezes u, menos 1 igual a zero. Né? Então, resolvendo essa equação, tratando a incógnita auxiliar u como a incógnita que eu quero expressar em função de y, terei que o u é igual a menos 2y, mais ou menos, raiz quadrada, menos 2y ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 1 sobre 2. São os coeficientes a, b e c aqui da equação quadrática. Né? O a é 1, o b é menos 2y e o c é menos 1. Então, o resultado será 2y, mais ou menos, raiz quadrada de 4y ao quadrado mais 4 sobre 2. Então, como aqui, né, eu tenho um 4, que é um fator comum, coloca em evidência, vai ficar 2 sobre 2, que é y, mais ou menos, raiz de 4 é 2 sobre 2, cancela aqui o 2, então fica y mais ou menos, raiz quadrada de y ao quadrado, mais 1, mas como o u é positivo, né, porque o u é a variável auxiliar, né, que é definida por e na x, o u deve ser positivo, então o u tem que ser igual a y mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 1, para que essa quantidade realmente seja positiva. Então, como o u é igual a e na x, o e na x é igual a y mais raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Então, o x é o logaritmo natural de y mais a raiz quadrada de y ao quadrado mais 1. Então, essa é a função inversa do seno hiperbólico de x. Então, adaptando, né, o t aqui é o x, o y é o s sobre 2, né, nós teremos que o t é igual ao logaritmo natural de s sobre 2 mais raiz quadrada de s sobre 2 ao quadrado mais 1. Então, eu consigo expressar o t em função do s dessa forma, que é o t igual ao logaritmo natural de s sobre 2 mais raiz quadrada de s ao quadrado sobre 4 mais 1, ou seja, logaritmo natural, abre parênteses, s sobre 2 mais raiz quadrada de s ao quadrado mais 4 sobre 4. E fazendo aqui as simplificações possíveis, né, observando que a raiz quadrada de 4 é 2, eu posso escrever que o t é igual ao logaritmo natural de s mais raiz quadrada de s ao quadrado mais 4, tudo isso dividido por 2. Né? Evidentemente, pelas propriedades operatórias do logaritmo, né, eu posso ainda escrever que o t é o logaritmo natural de s mais a raiz quadrada de s ao quadrado mais 4 menos o logaritmo de 2. Portanto, né, eu terei que o e na t é igual a e na logaritmo natural de s mais raiz quadrada de s ao quadrado mais 4 menos o logaritmo de 2, ou seja, e na logaritmo natural de s mais raiz quadrada de s ao quadrado mais 4 sobre e na logaritmo de 2, que é s mais raiz quadrada de s ao quadrado mais 4, tudo isso dividido por 2. Então, esse é o e na t. Como o e na menos t é 1 sobre e na t, né, e na menos t basta inverter essa fração aqui
que será o inverso multiplicativo, né, dessa expressão. Então, fazendo aqui as simplificações, né, e substituições, a gente obtém que o gama de S é dado por essas coordenadas aqui, S mais S ao quadrado na 1/2 sobre 2 na primeira posição, 2 sobre S mais S ao quadrado mais 4 na 1/2, e raiz de 2 que multiplica o logaritmo natural de S mais S ao quadrado mais 4 na 1/2 menos raiz de 2 vezes o logaritmo natural de 2. Essas são as coordenadas, então, do vetor gama de S em função do parâmetro S, que é o comprimento de arco. Tá? Então, para a gente comprovar que todas essas operações, simplificações, todos esses cálculos estão realmente corretos, né? Para calcular o triêdro de Frenet, a gente tem que calcular a derivada primeira do gama, que é o gama linha de S, que nós já calculamos ali na etapa anterior, e tem que comprovar que o vetor gama linha de S é um vetor unitário para qualquer valor de S. Então, aqui, nas páginas seguintes, né, eu faço essas operações. Né? Eu calculei o x' de S, calculei o x' de S, né, como sendo, eu defini, né, o x' de S é 1/2 mais 1 mais S sobre raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, elevei ao quadrado o x' de S, e o resultado é 1/4 de 1 mais 2S sobre raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 mais S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 4. Né? O y' de S pela regra da cadeia, menos 2, que multiplica 1 mais S vezes S ao quadrado mais 4, menos 1/2 sobre S mais S ao quadrado mais 4 elevado a 1/2, tudo isso elevado ao quadrado. Né? Que fazendo as simplificações possíveis aqui, resulta em menos 2 sobre S ao quadrado mais 4 na 1/2 vezes S mais S ao quadrado mais 4 elevado na 1/2. O Z' de S, fazendo as simplificações, né? Que é a raiz de 2, que multiplica S ao quadrado mais 1, na 1/2, mais S, sobre S ao quadrado mais 4 elevado a 1/2. Tudo isso dividido por S, mais S ao quadrado mais 4 na 1/2, faz as simplificações aqui, fica a raiz de 2 sobre S ao quadrado mais 4, tudo isso elevado na 1/2. Então, o Z' de S elevado ao quadrado é igual a 2 sobre S ao quadrado mais 4. Né? Então, eu tenho aqui as três coordenadas, x' de S, y' de S e z' de S elevadas ao quadrado. Então, eu fiz aqui o desenvolvimento, né, dessas expressões, né? X' de S elevado ao quadrado resulta em 1/4 mais 2S sobre 4 vezes S ao quadrado mais 4 na 1/2, mais 1/4 de S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 4. O y' de S ao quadrado é 4 dividido por S ao quadrado mais 4 vezes S mais a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4 ao quadrado. E fazendo esse desenvolvimento, resulta 4 sobre S ao quadrado mais 4 vezes S ao quadrado, mais 2S vezes a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, mais S ao quadrado mais 4. E o Z' de S ao quadrado é 2 sobre S ao quadrado mais 4. Então, eu peguei, né, e fiz aqui algumas simplificações. Tá? No caso aqui, eu multipliquei, né, para tentar simplificar o y' de S ao quadrado, eu multipliquei o numerador e o denominador dessa expressão pelo conjugado, desse fator quadrático que tem aqui, dessa soma que tem esse radical aqui, e fazendo, então, as simplificações, né, do y' de S ao quadrado, multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado, considerando esse fator aqui, ó, né, é possível fazer várias simplificações, tá, que aqui eu vou deixar um pouquinho a tela, então, congelada, né, para vocês enxergarem, que o y' de S ao quadrado, após as simplificações possíveis, resultará 2S ao quadrado sobre 4 vezes S ao quadrado mais 4, mais 1 sobre S ao quadrado mais 4, menos 2S sobre 4 vezes a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4. Tá?
Então, para poder comprovar que o vetor gama' de S é um vetor unitário, né, eu coloquei essas três quantidades somadas, né? Fiz as somas aqui, né? X' de S ao quadrado mais Y' de S ao quadrado mais Y' de S ao quadrado. Então, 1/4 de S sobre 2 vezes a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, mais S ao quadrado sobre 4 vezes S ao quadrado mais 4, mais S ao quadrado sobre 2 vezes S ao quadrado mais 4, mais 1 sobre S ao quadrado mais 4, menos S sobre 2 vezes a raiz quadrada de S ao quadrado mais 4, mais 2 sobre S ao quadrado mais 4. Esses dois termos aqui estão simplificados, porque são parcelas simétricas, né? Então, resulta 1/4 mais S ao quadrado sobre 4, S ao quadrado mais 4, mais S ao quadrado sobre 2 vezes S ao quadrado mais 4, mais 3 dividido por S ao quadrado mais 4. Né? Então, aqui, a gente pode somar, né, essas duas parcelas que estão aqui, certo? Então, eu escrevi 1/4 mais 3 sobre S ao quadrado mais 4, na primeira e a última eu escrevi a primeira e a segunda aqui, e a segunda e a terceira eu agrupei somando as duas parcelas. Né? O mínimo múltiplo é o 4 sobre S ao quadrado mais 4, vai ficar no numerador S ao quadrado mais 2S ao quadrado. Então, o mínimo múltiplo comum dessa fração com essa é 4 vezes S ao quadrado mais 4. Somando essas duas primeiras frações, o resultado do numerador será S ao quadrado mais 4 mais 12. Então, vocês vejam que agora, finalmente, né, eu tenho duas frações com o mesmo denominador, que é o 4 vezes S ao quadrado mais 4. Somando S ao quadrado mais 4 mais 12 mais 3S ao quadrado, nós obtemos 4S ao quadrado mais 16 dividido por 4S ao quadrado mais 16, que é igual a 1, o que comprova que este vetor é um vetor unitário, portanto, realmente o S é o parâmetro comprimento de arco. Ou seja, isso é uma prova, uma demonstração de que realmente essa substituição é a substituição pelo parâmetro comprimento de arco. Então, esse cálculo é um cálculo tecnicamente bastante complicado, né? Eu não realizei aqui as demais etapas, fica a cargo de vocês aí para obterem o valor, o vetor alfa duas linhas, né? Tem que derivar novamente o vetor gama linha, né? Para obter o vetor gama duas linhas, depois obter a curvatura, dividir a curvatura para obter o vetor normal e depois ainda fazer o produto vetorial, né? O vetor tangente com o vetor normal para obter o vetor binormal. Isso realmente não vou fazer. Eu não sei, confesso para vocês, não sei qual é o objetivo da autora com este exercício, né? Então, para a gente encerrar essa parte mais técnica, eu vou fazer aqui a ilustração, né, da aplicação de alguns teoremas, né, que classificam, né, identificam curvas do R3 como curvas planas ou identificam que são hélices sob certas condições. E como nós já vimos alguns exemplos, né, de cálculo de curvatura e cálculo da torção, né, então eu vou utilizar exemplos que já foram feitos, né, para ilustrar esses teoremas que aparecem aqui na página 72, 73 e 74. Né? Na página 72, tá, nós temos a proposição, que é essa proposição 4.2, que vocês estão vendo aqui, né, destacado no caderno. Né? Então, sendo alfa de um intervalo I no R3 uma curva regular, né, de curvatura não nula, né, então alfa é uma curva plana, se e somente se a torção é igual a zero. Né? Então, esse é um primeiro teorema que permite separar, digamos assim, aquelas curvas que, embora sejam curvas desenhadas no R3, elas podem estar contidas num plano. Né? E se isso acontecer, essas curvas serão chamadas de curvas planas. Né? Então, a expressão curva plana significa que não significa que é uma curva que está contida no R2. Não, é uma curva que está no espaço, certo? Mas ela está contida num único plano. Né? Imagina, por exemplo, né, se eu pegar uma folha de caderno aqui rígida, uma folha de papel aqui rígida, e desenhar uma curva como essa aqui. Né? Então,
vou desenhar uma curva mais bonitinha aqui. Certo? Então, essa curva está contida nesse plano aqui, ó, que é essa representada pela folha do caderno. Né? Ó, se eu movimentar o plano, né, isso não modifica a propriedade da curva ser uma curva plana, ela continua contida num único plano. E o que caracteriza, né, esta propriedade é o fato da torção da curva ser uma curva plana, e a torção, né, é uma taxa de variação do vetor binormal. Então, se o vetor binormal, né, ele tem uma taxa de variação igual a zero, tá? Então a curva vai ser uma curva plana. Quando a curva tem uma torção, o vetor binormal ele vai variar de posição, né, e isso vai ser captado, digamos assim, pela torção, que é uma função que mede, então, a taxa de variação, né, do vetor binormal. Certo? Então, essa curva, né, nós fizemos aí em exemplos anteriores, né, essa curva aqui é uma curva que apareceu ali no exercício da página 69, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O enunciado aqui de um dos exercícios aqui da página 69. Considere as seguintes curvas regulares: 4 cosseno de t, 5 menos 5 seno de t e menos 3 cosseno de t, onde o t pertence ao conjunto dos números reais. Né? Então, pede para reparametrizar essas curvas pelo comprimento de arco, obter o triedro de Frenet, a curvatura e a torção. Então, quando a gente fez esses cálculos, eu vou mostrar aqui no meu caderno. Então, é bom a gente sempre revisitar os cálculos, porque daí a gente vai né, interpretando o significado de alguns resultados, a gente começa a entender, né, qual é o objetivo do autor. Tá? Então, está aqui, ó, esse desenvolvimento. Né? Ó, a curva, então, era alfa de t, 4 cosseno de t, 5 menos 5 seno de t, e menos 3 cosseno de t, onde o t pertence ao conjunto dos números reais. Né? Então, nós calculamos o vetor tangente, essa curva, que é o alfa' de t. Né? Ó, eu reescrevi as equações aqui. 4 cosseno de t, 5 menos 5 seno de t e menos 3 cosseno de t. Então, a derivada alfa' de t é menos 4 seno de t, menos 5 cosseno de t e 3 seno de t. Né? O vetor alfa' vai ter módulo igual a raiz quadrada de menos 4 seno de t ao quadrado, mais menos 5 cosseno de t elevado ao quadrado, mais 3 seno de t elevado ao quadrado. Vai dar a raiz quadrada de 16 seno ao quadrado de t, mais 25 cosseno ao quadrado de t, mais 9 seno ao quadrado de t, que é 25 vezes seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t, pela identidade fundamental da trigonometria. Isso aqui é a raiz de 25 é igual a 5. Então, o vetor alfa' ele vai ter um módulo constante igual a 5. Né? Quando isso acontece, né, o parâmetro do comprimento de arco, que é igual à integral de 0 até t do módulo de alfa' de u du, é igual à integral de 0 a t de 5 vezes du. E a integral de 5 é igual a 5 vezes t. Portanto, o t é igual a s sobre 5. Ou seja, estas equações aqui são aquelas equações que nós vimos ali na parte, né, inicial. Ó, alfa de s, 4 cosseno de s sobre 5, 5 menos 5 seno de s sobre 5, e menos 3 cosseno de s sobre 5, são as equações que definem esta curva, agora reparametrizada pelo parâmetro comprimento de arco. Né? Então, o vetor tangente, que é o vetor alfa', vai ficar menos 4/5 do seno de S sobre 5 pela regra da cadeia, menos o cosseno de S sobre 5 pela regra da cadeia, e 3/5 do seno de S sobre 5 também pela regra da cadeia.
o vetor alfa duas linhas vai ficar, usando novamente a regra da cadeia, menos 4 sobre 25 cosseno de S sobre 5, 1/5 do seno de S sobre 5 e 3 sobre 25 cosseno de S sobre 5. E nós sabemos, então, que a curvatura, né, quando a curva é dada pelo parâmetro componente de arco, a curvatura é igual ao módulo do vetor alfa duas linhas. Então, nós temos que calcular o módulo deste vetor aqui do R3. Né? Então, o resultado será raiz quadrada de menos 4 sobre 25 cosseno de S sobre 5 ao quadrado, mais 1/5 do seno de S sobre 5 elevado ao quadrado, mais 3 sobre 25 cosseno de S sobre 5 elevado ao quadrado, que é raiz quadrada de 16 sobre 625 cosseno ao quadrado de S sobre 5, mais 1 sobre 25 seno ao quadrado de S sobre 5, mais 9 sobre 625 cosseno ao quadrado de S sobre 5. Ou seja, somando aqui, né, este termo é semelhante a esse, 16 mais 9, 25 sobre 625 cosseno ao quadrado de S sobre 5, mais 1 sobre 25 seno ao quadrado de S sobre 5. Na verdade, simplificando isso aqui, né, a gente vê que é 1 sobre 25 do cosseno ao quadrado de S sobre 5, mais seno ao quadrado de S sobre 5, ou seja, a curvatura é a raiz de 1/5, de 1 sobre 25, que é igual a 1/5. O que esse resultado está mostrando? Que esta curva tem curvatura constante. Tá? Então, esse é um resultado muito importante que nós vamos ver que também permite caracterizar esta curva. Antes da gente ver os cálculos a seguir, vou mostrar para vocês aqui, ó, uma visualização desta curva aqui no nosso GeoGebra 3D. Ué. Cadê a minha imagem? Zoom. O que aconteceu aqui? Hum. Aqui, não estou conseguindo compartilhar aqui, pessoal, então vou seguir com a minha exposição. Então, né, o vetor normal, ele é o vetor alfa duas linhas dividido pela curvatura. Tá? Nós pegamos aquele vetor ali, menos 4 sobre 25, cosseno de S sobre 5, 1/5 do seno de S sobre 5 e 3 sobre 25, cosseno de S sobre 5, e dividimos por 1/5, fazendo essa divisão, resulta no vetor n de S, menos 4/5
cosseno de E sobre 5, seno de E sobre 5 e 3/5 do cosseno de E sobre 5. Né? A gente verifica que esse vetor realmente é um vetor unitário, né? Calculando o seu módulo, né? Vai ficar a raiz quadrada de menos 4/5 do cosseno de E sobre 5 ao quadrado, mais seno de E sobre 5 ao quadrado, mais 3/5 do cosseno de E sobre 5 ao quadrado, que vai dar, então, 16 sobre 25, cosseno ao quadrado de E sobre 5, mais 9 sobre 25, cosseno ao quadrado de E sobre 5, que é essa terceira coordenada que eu passei para cá, mais o seno ao quadrado de E sobre 5. Né? Somando essas duas aqui, resulta cosseno ao quadrado de E sobre 5, mais seno ao quadrado de E sobre 5, dentro da raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Então, realmente, o vetor n de S é um vetor unitário. Né? Então, o que nós temos é isso. Né? Aqui o vetor tangente, né, o vetor normal e o vetor binormal. Né? Então, né, o vetor binormal é o resultado do produto vetorial do vetor tangente pelo vetor normal. Tá? Resulta que o vetor tangente é menos 4/5 de seno de E sobre 5 e assim sucessivamente, como vocês estão vendo em tela. Né? Então, eu alinhei esses dois vetores do R3 para poder calcular o produto vetorial. Então, o produto vetorial B de S será, eliminando aqui essa primeira coluna, como se fosse uma matriz, né? O produto desses dois fatores, menos 3/5 do cosseno ao quadrado de E sobre 5, menos 3/5 do seno ao quadrado de E sobre 5. Né? Depois, elimina essa coluna aqui e calcula o determinante de ordem 2 da primeira e da terceira coluna e troca o sinal do determinante. Né? Então, vai ficar menos 12/25 seno de E sobre 5, cosseno de E sobre 5, mais 12 sobre 25, seno de E sobre 5, cosseno de E sobre 5, que vai dar 0. E agora elimina a terceira coluna, né? Calcula esse determinante 2 por 2 aqui, vai ficar menos 4/5 do seno ao quadrado de E sobre 5, menos 4/5 do cosseno ao quadrado de E sobre 5, ou seja, é um vetor constante igual a menos 3/5, 0 e menos 4/5. Né? Certo? Então, o que a gente observa? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Cadê o vetor tangente? O vetor tangente, vou copiar aqui. O vetor tangente aqui neste exemplo resultou em menos 4/5 do seno de E sobre 5, menos o cosseno de E sobre 5 e 3/5 do seno de E sobre 5. O vetor B de S é o vetor menos 3/5, 0 e menos 4/5. E o vetor normal está ali, ó. Menos 4/5 do cosseno de E sobre 5, seno de E sobre 5 e 3/5 do cosseno de E sobre 5. Então, para a gente ter uma melhor visualização, né, de por que, né, ó, esses três vetores são vetores ortogonais 2 a 2, né, a gente pode calcular, por exemplo, vamos imaginar aqui que o S seja igual a 0. Né? Então, qual é o vetor T, qual é o vetor N, qual é o vetor B? Ó, calculando aqui, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Vetor N no S igual a 0, vai ficar cosseno de 0 vezes menos 4/5, seno de 0 que é 0, e 3/5 vezes 1 que dá 3/5. E o B de 0 é constante, né? Tá ali, o B é menos 3/5, 0 e menos 4/5. Menos 3/5, 0 e menos 4/5. Né? Então, a gente vê, ó, que se a gente fizer o produto escalar
né, do t de 0 com n de 0, né, ó, 0 vezes menos 4/5, mais menos 1 vezes 0, mais 0 vezes 3/5, realmente vai dar 0. Né? Se eu fizer o produto escalado t de 0 pelo b de 0, 0 vezes menos 3/5, menos 1 vezes 0, e 0 vezes menos 4/5 também vai dar 0. Né? E se eu fizer o produto escalado n de 0 pelo b de 0, ó, menos 4/5 vezes isso vai dar menos 4 vezes menos 3/5, né? Mais 0 vezes 0, mais 3/5. Ó, vejam que vai dar 12 sobre 25, mais 0 menos 12 sobre 25, e também vai dar 0. Né? Então, isso realmente comprova que esses vetores, né, são vetores ortogonais 2 a 2. O ângulo entre cada par de vetores escolhidos ali vai ser igual a 0, né? Porque eles são, quando eu escolho 2 deles quaisquer, né, e faço o produto escalar entre os dois, dá sempre 0. Então, realmente, eles formam um triedro de vetores ortonormais, né? São vetores unitários e ortogonais 2 a 2. Tá? Então, qualquer outro valor de S, você escolher, por exemplo, S sobre 2, S igual a π sobre 2, π sobre 4, né? Aqui eu não vou testar outros valores, vocês podem testar, S igual a π, né? Escolham lá valores de S que sejam pontos onde é fácil calcular aqui o seno, etc. Né? S sobre 5 igual a π sobre 2, né? Então o S tem que ser igual a 2, tem que ser igual a π vezes 5 sobre 2, né? 5π sobre 2. Tá? Então, esse é um valor de S que eu sugiro que vocês calculem. Vocês vão ver que se o S for igual a 5π sobre 2, os vetores T, N e B calculados nesse ponto vão ser vetores que vão satisfazer essas mesmas condições aqui, calculados. Os vetores vão ver que o produto escalado 2 a 2 deles, resultantes, vai dar 0. Tá? E o que a gente calcula, então? Né? O vetor B' de S é a derivada do vetor B de S. Tá? Então, o vetor a função torção será o produto escalar, né, do vetor B' pelo vetor normal. Como o vetor B' é igual a 0, a torção é igual a 0. Ou seja, esse cálculo aqui comprova, né, que esta curva aqui realmente é uma curva plana, conforme o teorema lá da página 72, né, a proposição 4.2. Então, realmente é uma curva plana. Tá? Vamos ver aqui. Tem outro teorema que caracteriza, então, onde é que uma curva é uma circunferência, é a proposição 4.3, ali na página 72, e no final da página 72, início da página 73. Tá? Então, o que diz essa proposição? Seja a alfa do R3 uma curva regular, então o traço da curva alfa, o traço de alfa, está contido em uma circunferência de raio A maior que 0, se e somente se a torção tal é constante igual a 0 e a curvatura K é constante igual a 1 sobre A. Então, quando essas duas condições forem satisfeitas, né, a gente pode afirmar que a curva, né, o gráfico, o resultante daquela curva vai ser, além de ser uma curva plana, será uma circunferência. Então, isso aqui garante, né, conforme nós vimos ali, que a curva é uma curva plana. E essa propriedade garante que a curva é, na verdade, uma circunferência. Então, o que a gente tem aqui, neste mesmo exemplo, né, essa curva alfa de S, 4 cosseno de S sobre 5, 5 menos 5, seno de S sobre 5.
menos 3 cosseno de S sobre 5, onde o S varia no conjunto dos reais, ela satisfaz que a curvatura é K de S igual a 1/5, né, e a torção é identicamente igual a zero. Essa curva, então, é uma circunferência de raio 5. Né, porque vejam aqui, ó, o A é o denominador aqui, né, da função curvatura no enunciado do teorema. Então, se a gente fizer o gráfico, né, desta curva, ela vai ser uma curva lá num plano, né, e aqui no teorema, inclusive, né, é possível determinar, né, qual é a posição do centro, né, desta curva, conforme a gente vê ali na página 74. Um último teorema que caracteriza também as curvas do espaço são as proposições, né, 4.4 e 4.6 aqui na página 74. Né? Então, essa primeira proposição aqui da página 74, que é a proposição 4.4, ela diz que uma curva regular alfa de um intervalo I no R3 é uma hélice se existe um vetor unitário V que forma um ângulo constante com o vetor alfa' para todo T pertencente ao intervalo I, isto é, o produto escalar do alfa' com o vetor V dividido pelo módulo do vetor alfa' é uma constante. Então, quando isso acontece, a curva é uma hélice. Né? Então, aqui a gente pode ver, né, que essa curva dada por alfa de T, que é E na T cosseno de T, E na T seno de T, e E na T, né? Essa curva é uma hélice, porque o vetor alfa' vai formar um ângulo constante com o vetor 0, 0, 1. Vamos ver. Né? O vetor alfa', fazendo aqui a regra do produto, né? Vai ficar E na T cosseno de T, mais E na T vezes menos seno de T. Então, vai ficar cosseno de T menos cosseno de T. Aqui vai ficar E na T seno de T mais E na T vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, vai ficar E na T seno de T mais o cosseno de T, né? Usando a regra do produto. E a derivada do E na T é igual a E na T. Né? Então, se eu pegar esse aqui, o vetor V, né, do teorema 001. Então, eu tenho que calcular o produto escalar desses dois vetores. Isso aqui vai dar 0 vezes E na T cosseno de T menos seno de T, mais 0, que multiplica E na T vezes cosseno de T mais seno de T, mais 1 vezes E na T, que é igual a E na T. Né? Certo? E o módulo do vetor alfa' vai dar E na T, que multiplica cosseno de T menos seno de T elevado ao quadrado, mais E na T, que multiplica seno de T mais o cosseno de T elevado ao quadrado, mais E na T elevado ao quadrado. Tem que calcular a raiz quadrada de toda essa expressão. Então, o vetor alfa' terá o módulo. Aqui nós teremos E na 2T, né, que multiplica essa expressão aqui elevada ao quadrado, mais essa expressão elevada ao quadrado. Tá? Vai ficar cosseno ao quadrado de T menos 2 seno de T cosseno de T mais seno ao quadrado de T. Né? E aqui vai ficar seno ao quadrado de T mais cosseno ao quadrado de T mais 2 seno de T cosseno de T. Então, o 2 cosseno de T, seno de T, que é negativo aqui, vai cancelar com aquele lá. Aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de T mais o seno ao quadrado de T. Mais 1. Né? Ou seja, isso aqui vai dar 3 vezes E na 2T, ou seja, raiz de 3, né, vezes E na T. Certo? Então, se eu dividir, né, esse produto escalar pelo módulo do vetor alfa', vai dar E na T dividido por E na T vezes raiz de 3, que é 1 sobre raiz de 3, que é constante. Então, realmente, né,
esta curva aqui, aplicando esse teorema, é uma curva que é uma hélice. Então, isso realmente é uma comprovação, através da aplicação do teorema, que essa curva é uma hélice. Vou deixar, então, aqui a imagem fixada por alguns segundos para vocês poderem copiar. Né? Bom, finalmente, né, o último teorema diz que uma curva do R3 regular de curvatura e torção não nulas é uma hélice se somente se o quociente K dividido por tal é uma constante. Né? Então, quando eu dividir, no caso da curvatura e da torção serem não nulos, né? Se eu dividir a curvatura pela torção e o resultado ser um valor constante, isto é também uma propriedade que caracteriza as hélices. Então, as únicas curvas que são realmente hélices são as curvas que satisfazem essa propriedade. Né? São curvas regulares de curva. Vejam bem, tanto a curvatura quanto a torção tem que ser não nulas. Né? Então, não se aplica, por exemplo, no caso da circunferência, né? Onde a torção é nula. Né? No caso da circunferência, que nós vimos ali na proposição anterior. Tá? Então, tanto a curvatura quanto a torção sendo não nulas, ao dividirmos uma pela outra, nesta ordem, né? K sobre tal. Tá? Okay, se essa divisão for constante, o inverso também será. Né? Mas K sobre tal sendo constante, é equivalente a dizer que a curva é uma hélice. Então, se a gente olhar o exemplo aqui do livro que a autora fez lá na página 64 e 65, né? A gente até refez esse exemplo, eu vou mostrar aqui os cálculos. Eu chamei a atenção, né, que o exemplo aqui resolvido na página 64 do livro, né? Nós fizemos lá no dia 19, né? Essa curva alfa de S, que é A cosseno de S sobre raiz quadrada de A mais B ao quadrado. A seno de S sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E B vezes seno vezes S, dividido por A ao quadrado mais raiz mais B ao quadrado, dentro da raiz quadrada, onde o S é um número real qualquer. Né? Essa curva aqui, nós vamos obter o triângulo de Schoeney, calculando a curvatura e a torção, nós vamos comprovar que realmente é uma hélice parametrizada pelo componente de arco. Nós calculamos inicialmente o vetor T de S, que é o vetor alfa', né? Então, aqui nós obtemos o vetor T de S, derivando pela regra da cadeia, 1 sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, e multiplica menos A seno de S sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, A cosseno de S sobre a mesma raiz, e o B. Né? O módulo do vetor T de S nós comprovamos através das operações aqui, utilização da identidade fundamental da trigonometria, né? Nós comprovamos que realmente este vetor é um vetor unitário. Né? Isso está de acordo com o resultado enunciado ali na página 64 do livro. Tá? O que tem diferente é a partir aqui dos resultados seguintes. Então, nós temos, derivando, né, o vetor alfa', nós vamos obter o vetor alfa duas linhas, que é 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, vezes menos A cosseno de S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, menos A vezes seno de S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado e zero. Né? Então, o cálculo da curvatura vai ser o módulo do vetor alfa duas linhas. Né? Vai ficar 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado vezes a raiz quadrada de menos A cosseno de S sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado, mais menos A seno de S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado elevado ao quadrado, mais zero ao quadrado. Vai ficar 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, vezes
a raiz quadrada de A ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de S sobre a raiz quadrada, mais seno ao quadrado de S sobre a raiz quadrada, pela identidade fundamental da trigonometria, usando o fato de que o A é positivo, nós teremos raiz quadrada de A ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que é A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que o A é positivo. Né? Então, a curvatura é constante. A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Né? Nós calculamos, então, o vetor normal, dividindo o vetor alfa, duas linhas, pela curvatura, fazendo as simplificações possíveis, resulta em n de S igual a menos cosseno de S sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, menos seno de S sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, e zero. Este resultado está de acordo com o enunciado ali do resultado na página 65, lá na parte superior do livro. Tá? Então, a gente calcula, né, evidentemente que somando as coordenadas, a primeira coordenada elevada ao quadrado, mais a segunda coordenada elevada ao quadrado, mais a terceira elevada ao quadrado, a raiz quadrada, isso vai dar 1, eu comprovo que esse vetor é um vetor unitário pela identidade fundamental da trigonometria. Né? Então, nós temos, né, aqui o vetor T de S é um vetor unitário, o vetor N de S que é um vetor unitário. Né? Então, o vetor binormal, que vai formar o triado de Frenet, vai ser o produto vetorial desses dois vetores, fazendo o desenvolvimento desse produto vetorial. Né? O resultado será o vetor B de S, que está calculado aqui detalhadamente. B de S é T de S vezes N de S. Está aqui o vetor T de S, está aqui o vetor N de S. Né? Fiz o desenvolvimento de todos os termos correspondente ao vetor B de S. Né? Então, o vetor B' de S será 1 sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, vezes B cosseno de S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, B seno de S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, e zero. Tá? Esse é o B' de S. Né? Então, vocês veem que tem uma diferença. Esse fator que aparece aqui, né, no livro, tem uma raiz quadrada que, na verdade, não tem. Tá? Então, esse aqui é o vetor B' de S. Esse do caderno aqui está correto. Né? Tu pode até colocar o B em evidência. Né? O B aparece ali em evidência no livro, mas o que está errado é o que aparece no denominador lá do livro. Tem uma raiz quadrada que, na verdade, não existe. Então, calculando a função torção, que é o produto escalar, né, do vetor B' pelo vetor N de S, né? Eu coloquei os dois vetores alinhados aqui, o B' e o N de S, e fiz o produto escalar, né, multiplicando nas coordenadas correspondentes e somando, então, novamente vai aparecer aquela velha identidade fundamental da trigonometria. Nós teremos essa constante aqui, multiplicada por menos cosseno ao quadrado de S sobre raiz quadrada, somado com menos seno ao quadrado de S sobre a raiz quadrada. E essa soma aqui é menos 1 vezes B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, resulta que a torção é menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que é a correção que eu faço em relação ao resultado escrito no livro. Portanto, a torção é constante e a curvatura também. Né? Então, se eu dividir uma pela outra, evidentemente, né, o resultado será uma constante, porque as duas são constantes. Né? Nós temos que a curvatura é A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado e a torção é menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, só para registrar isso lá no enunciado do teorema, nós temos a de S, que é a curvatura, né? A dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é a curvatura. Esse é o exemplo lá do livro, né? Da página 64. Então, tal é menos B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado, que é a torção. Né? Então, dividindo K por tal, né, vai ficar menos A sobre B, que é uma constante. Conclusão, alfa de S, que é A cosseno de S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A vezes seno
S sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado e BS sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né, onde o S pertence a R$1, é uma hélice. Então, com isso, né, eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade. Então, o que eu vou indicar para vocês aqui? Vamos aplicar esses teoremas. Resolver os exercícios números 7 e 8, aqui da página 77. Então é isso. Na próxima terça-feira teremos um feriado, né? Então, no dia 11 estará disponível a segunda atividade de avaliação, né, relacionada a esses teoremas, essas proposições que foram vistas na aula de hoje. Né? E aqui eu estou com a... Não estou conseguindo aqui, pessoal, fazer o compartilhamento. Eu mudei aqui de equipamento e o navegador está me impedindo, então eu vou ter que descobrir como desbloquear aqui o compartilhamento. Tá? Mas lá no GeoGebra 3D, né, se vocês fizerem os gráficos dessas curvas, aí vocês vão ver que realmente são curvas, no caso do primeiro exemplo, que é uma curva realmente uma curva plana. Uma outra opção é fazer no... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Muito bem. Então, vou encaminhar aqui para o encerramento. Tá? Uma boa noite e até mais.